Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a presença de todos aqui. Eu sou Marcelo Cavaglieri, coordenador da Rede de Bibliotecas. É uma alegria muito grande ver aqui tantos alunos, professores, turmas inteiras, buscando novos conhecimentos e prestigiando também tudo que a gente preparou com muito carinho para vocês nesta semana. Estamos oficialmente, então, dando início à nossa querida e tradicional Semana do Livro e da Biblioteca. Quero agradecer a presença do nosso diretor regional, Fabiano Battisti Ascher, e da nossa também diretora, nossa querida diretora de Educação Profissional, Renata Rubik, que se faz aqui presente. Também gostaria de agradecer o Henrique Foster por ter aceitado o nosso convite de dar essa palestra de abertura da Semana do Livro e da Biblioteca. E, para fechar, também gostaria de agradecer a nossa rede de bibliotecas, que é a melhor rede de bibliotecas do sul do mundo, que sempre a gente buscou discutir temas atuais e que a sociedade busca então discutir. O ano passado a gente discutiu inteligência artificial e nesse ano a gente quis voltar com o tema das origens, da leitura. Por isso o tema da nossa semana deste ano é leitura, o saber que constrói sonhos. É, com esse tema, o que a gente pretende, né? Propor uma reflexão sobre o papel da leitura na formação de todo o conhecimento, da construção de trajetórias e, principalmente, a educação que transforma sonhos através da leitura. Mais do que celebrar o livro, a semana, então, ela busca estimular o hábito de ler, promover o acesso à informação e fortalecer as nossas bibliotecas como espaços vivos de aprendizagem, criatividade e também de inclusão. Essa semana, então, promete ser intensa, pois a gente tem muitas atividades presenciais. Aqui na quinta-feira, também com uma atividade online, a gente vai ter a nossa professora Jamile Bittencourt Rodrigues com a palestra Livros que Marcam Fases, Ideias que Transformam Vidas. O que eu posso dizer é que vocês aproveitem tudo que a gente planejou e preparou com muito carinho. A rede de bibliotecas iniciou hoje diversas atividades presenciais e a gente vai até a sexta-feira, porque no dia 29 a gente comemora o Dia Nacional do Livro e por isso que a gente preparou essa semana com muito carinho para vocês todos, tá? E aí, para dar nosso pontapé inicial da abertura, quero convidar o nosso diretor, Fabiano, diretor do Departamento Regional, então, para que faça a sua fala de abertura e bata o martelo que a gente começou de verdade a Semana do Livro da Biblioteca. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite, obrigado, Não estou escutando, Marcelo. amor. É um prazer estar aí conversando com vocês, dizer que é um dia bastante especial, a abertura dessa semana. Até porque nós temos envolvidas 26 bibliotecas da nossa rede aqui em Santa Catarina, temos diversos profissionais, bibliotecários, assistentes, enfim, todas essas pessoas que fazem da biblioteca um espaço de conhecimento, um espaço de conversa, de troca e principalmente de integração dos nossos alunos. Então é muito importante saber que hoje a gente está celebrando este momento e também no decorrer da noite o Marcelo vai falar um pouquinho sobre a nossa premiação do concurso de poesias, que é um concurso que eu achei extremamente importante para a educação de Santa Catarina e do Brasil, onde tivemos mais de 900 poesias escritas. Então é algo que muitas vezes nós que estamos fora da sala de aula pensamos: ah, mas a poesia, os alunos ainda se dedicam a escrever poesia, os professores ainda estimulam a escrita de poesias, e nós tivemos essa grata surpresa. Mais de 900 alunos se inscreveram nesse concurso de poesias. Isso é bastante interessante, motivante também para o SENAC, para a sua rede de bibliotecas, saber que ainda temos pessoas que têm a sensibilidade, que têm a vontade de externar aquilo que sentem através das poesias. Isso é muito importante para os nossos alunos, para o nosso corpo técnico, para os nossos professores. Então, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos, que realmente a gente aproveite esse momento de troca com uma palestra excelente, fantástica, e que a gente tenha a biblioteca como parte integrante das nossas escolas, não apenas como no passado a gente pensava, um local onde a gente ia retirar livros. Não, a biblioteca é um local de troca de informações, de aprendizado e até mesmo um ponto de encontro para se discutir.
discutir sobre cultura, sobre educação, sobre diversos temas. Então, espero que realmente as nossas bibliotecas sejam bastante utilizadas pelos nossos alunos, pelos nossos professores e pela comunidade. Agradeço novamente ao Marcelo, que encabeça toda a rede, e a todos os profissionais que estão diretamente ligados no desempenho aí das nossas bibliotecas a nível de Santa Catarina. Uma boa noite e um bom evento a todos. Obrigado, Fabiano, obrigado pelas palavras. É sempre importante todo esse teu apoio da Renata, que também está aí com você, né, e pediu para que você fizesse a fala em nome da direção. Agradeço muito. Ter apoio dessa direção e entender a importância das bibliotecas que podem realmente realizar sonhos através de dar uma melhor formação para os nossos alunos é fundamental e importante para a gente poder continuar firme e forte aí no nosso propósito. Obrigado, Fabiano. E agora, será que tem alguém curioso aí, gente? Será que tem alguém que quer saber quem ganhou o concurso literário? Eu sei que eu guardei as 7 chaves, esse segredo. Teve muita gente me perguntando, muito bibliotecário querendo saber. Então, agora eu acho que é hora de a gente, enfim, revelar quem foi esse grande vencedor ali. Mas antes eu quero fazer um agradecimento especial realmente a esses 940. É o nosso 7º concurso literário. A gente tinha antes da pandemia, depois a gente parou e o nosso recorde era 300. Quando a gente chegou nos 300, a gente bateu a meta. Depois eu disse, agora vamos dobrar a meta. Chegamos nos 600 e triplicamos a meta. Então foi muita coisa pela nossa grata surpresa. E o mais importante de um pouco do que o Fabiano falou, eu acho que isso transcende a educação, o concurso literário que a gente fez esse ano. Por quê? A maioria das bibliotecas tiveram diversas oficinas de escrita. Isso vai além de uma boa formação de apenas escrever uma poesia. Não tenho dúvida que esses alunos vão levar esse aprendizado para a vida. Então, isso me deixou muito feliz quando eu vi que muitas bibliotecas engajaram professores e os professores engajaram os alunos para terem oficinas de escrita, para que a gente melhorasse a escrita também dos nossos alunos. Não posso deixar de agradecer aos nossos queridos avaliadores, Luísa Turnes, Maria Luísa Vargas Ramos, uma avaliadora externa, Joseli Dacol, uma avaliadora externa, e eu também fui um dos avaliadores. A gente teve 4 avaliadores com 4 critérios, ou seja, imagine 4 notas, 4 avaliadores, quantas notas não foram para a gente poder chegar no nosso resultado final. Sem mais delongas, eu vou compartilhar então a minha tela. Agora a gente vai, enfim, revelar quem foi. E rufem os tambores. Terceiro lugar, então, vai ganhar um smartwatch. Foi para... Espera aí. Boa noite. Foi para a unidade da Faculdade Municipal de Palhoça. Nosso autor foi Brian Matia Bill Seiben. Com a poesia Entre Ontem e o Amanhã. Parabéns, Palhoça. Parabéns ao aluno Brian, aluno da aprendizagem, que conseguiu escrever uma linda poesia. Depois eu quero ver se tem alguém presente aí. Uhul! É nosso. E o segundo lugar? Rufem os tambores. Vai ganhar uma Alexa Echo Show 8, que é muito bacana. Todo mundo lá no DR queria uma dessas. Opa! Então, foi para a unidade de Caçador. Uma poesia Interlúdio. Eduardo Paganini, da Faculdade de Caçador. Vamos para... Quem foi o vencedor? Alguém tem alguma aposta aí, gente? Coloque no chat aí. Eu vou dar uma dica. O Diogo! Para fazer um suspense. Quem? O Diogo! Gente, olha, podemos pensar. Vamos ver. Gente, se vocês entrarem no site do portal do Senac Santa Catarina, Biblioteca Concurso Literário, neste exato momento foi publicado todas as poesias.
Então, lá, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão poder ler todas as poesias vencedoras. E esse primeiro lugar vai ganhar o iPad 11, lançamento agora 2025. Esse eu também queria. Então, foi para Unidade de Joinville, com a poesia A Casa. André Mardula Joinville! Neto. Parabéns, gente. Parabéns a todos. Joinville! Joinville top. Parabéns a todos que se inscreveram. Realmente não foi fácil avaliar. Tínhamos muitas poesias belíssimas, fantásticas. E aí, esses 3 foram os grandes premiados. Mas eu tenho uma dica boa. A gente vai fazer um e-book com os 3 primeiros colocados de cada unidade, desde que atingiram a média 7. E esse e-book vai ser publicado no nosso repositório institucional. Então, é mais um plus, que é um resultado bacana do nosso concurso literário. Parabéns, pessoal! Tem algum aluno premiado presente aí para a gente ver? Aqui é da aprendizagem, então provavelmente esse horário são mais de dia. Mas parabéns, gente. Muito obrigado, viu? Então, agora, nosso querido palestrante da noite já está nos aguardando. Henrique Foster está aí. Vamos dar início, então, à nossa querida palestra. O título da palestra de hoje, pessoal, Construindo Sonhos através da Educação, o Poder da Leitura. Henrique, ele é professor de matemática que inovou na forma de se comunicar e de se comunicar e de se conectar com os jovens. Sua maneira única de ensinar conquistou as redes sociais, alcançando a incrível marca de mais de 1 milhão de seguidores. Tem licenciatura em matemática pela UFSC, pós-graduação em neuroeducação e outra pós-graduação em gestão escolar. Sua trajetória começou vendendo amendoim nos estádios de futebol de Florianópolis, para se tornar o melhor professor de Floripa em 2023 e 2024. Nesta palestra será abordada como o tema A Educação para Mudar Vidas, como mudou a vida do Henrique, como mudou a minha vida também, pessoal, e de muitas pessoas que estão aqui presentes. Henrique, muito obrigado por participar do nosso grande evento aqui. Foi um prazer ter o teu aceite e você fazer essa palestra de abertura. A palavra é toda sua, Henrique. Boa, galera. Boa noite. Bom, deixa eu tirar o fone aqui, para não ter o nosso delay, e vamos lá. Bom, eu estou aqui, claro, por ser professor, por ser um apaixonado pela educação, mas principalmente por causa das redes sociais. Então, preparei um vídeo para vocês, para as redes sociais, me apresentar. Valeu? Fica de olho aí, que a gente já volta a conversar. Tá bom. Tá sem áudio, pessoal. Tá sem áudio só. Se puder compartilhar com áudio lá na parte superior. Diferente. Eu descobri um professor, até vai ficar uma dica aqui, que chama-se Henrique Foster. Ele é lá de Santa Catarina. Ele faz a aula de uma forma diferente. O professor contabiliza mais de 500 mil de seguidores. Professor de matemática. Ele conseguiu fazer a aula ser a coisa mais legal do mundo. E ele criou uma hashtag Vão Estudar. Na hora do vestibular, a gente lembra das brincadeiras dele e fica muito mais fácil de resolver a questão. Todo mundo aí que trabalha com educação sempre vai para a sala de aula querendo sempre fazer o seu melhor. Os alunos são apaixonados por esse cara. Muito mais do que trazer a forma lúdica para a sala de aula, o professor prova que aliar criatividade e inovação faz a diferença no dia a dia da escola. E quando ele faz as aulas práticas com a gente, aplicando os alunos, é muito mais fácil de aprender. Eu sou de uma época que a gente ficava de joelho no milho, né? Sério, dona Professor chegava na sala, todo mundo se levantava e era aquela distância, aluno e professor. Dessa forma, tu chama mais pra perto de ti os alunos, né? Exato. Completei esse ano 20 anos de sala de aula.
E nesses 20 anos eu fui evoluindo muito como professor. Ele está conectado, então ele entende o que o jovem gosta. Então ele falou assim, eu preciso ensinar, mas eu preciso me conectar com o jovem. Boa noite, Brasil! E tentar trazer o prático para a sala foi uma boa sacada para poder atrair mais a atenção deles. Quando você lida com jovens, você precisa gostar. É isso que eu acho que falta. A gente precisa se comunicar, a gente precisa encontrar esses elos. Eu me sinto orgulhoso porque eu acho que eu estou representando uma classe que a galera às vezes não lembra, né? A gente está sempre ali na batalha, então eu estou aqui representando todos os professores, sabe? O mundo mudou, a gente precisa se adaptar. Assim, a gente está numa sociedade que está sofrendo uma grande transformação. Todos nós somos agentes transformadores. Se nós não mudarmos, não adianta também só dizer, olha, o problema tá aqui, o problema tá ali. E você tá fazendo o quê para mudar? Professor bom não precisa andar de patins, não precisa levar a pista pra sala. Meus professores não faziam isso. Mas por que não fazer diferente? Foi, Al, mas o patins está chamando a atenção. O patins estava ali. E por que não fazer coisas diferentes em sala? Por que não trazer algo diferente pra sala de aula? Então, tô nessa, por que não? E por que não? Então, eu saí de Santa Maria da Imperatriz. Estudar é importante. Então, gente, independente do que vocês façam, vão estudar. E com isso, a gente dá início à nossa palestra Construindo Sonhos através da Educação. O poder da leitura. E eu sempre faço essa pergunta, esse desafio. Bom, a gente sabe que sonhos se realizam, não é verdade? O que vocês acham? Bora realizar os seus? Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, para a gente começar a nossa brincadeira. Primeira pergunta está aqui, gente. Ó. Vocês acham que toda criança deve estudar? E aí? Pode botar no chat aí à vontade, tá? O Marcelo está vendo aí, pessoal do Senac e tal. Pode escrever o que vocês quiserem aí. O que vocês acham? Toda criança deve estudar? Bom, faço outra pergunta. Vocês acham que todo adolescente também deve estudar? Ó, vou fazer uma outra pergunta, hein? Todo jovem deve estudar? E aí, gente? O que vocês acham? Bom, não estou escutando a voz de vocês agora, mas provavelmente a sua resposta é que sim. As crianças devem estudar, adolescente deve estudar, jovem deve estudar, adulto deve estudar, todos eles devem estudar. Mas quando a gente fala em educação, e a gente fala principalmente nessas idades, criança, adolescente e jovem, fica muito difícil convencer eles para Tá sem som. Alguém mutou. Cortou o som. Deixa eu ver. Acho que alguém mutou o Henrique, só liberar o som. Quantas pessoas que estão aqui que nunca Voltou. pararam de estudar, mas vamos lá. Como é que a gente pode alinhar de verdade? Como é que a gente pode conversar de verdade com esse jovem? Quando a gente trabalha com ensino mais básico, a gente tem 3 níveis. O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Bom, acredito que vocês ou já passaram. A gente fala no Alguém ensino mutou. básico, fundamento. Pensa assim, quer ver? Galera que é mais a matemática, relação fundamental. É uma relação importante, na verdade? Ou seja, o ensino fundamental, para mim, é o mais importante. Se a gente for pensar a nível de Brasil, a maioria das pessoas vão parar de estudar no ensino fundamental. Na verdade, pensa no funil, tá, gente? Na base lá, tá todo mundo no ensino fundamental. Para o ensino médio, isso já reduz bastante. O que o ensino médio faz? O ensino médio são 3 anos. Nesses 3 anos, a gente apresenta um pouco de cada ciência para os jovens. E ali, ele vai decidir qual delas que ele tem mais aptidão, qual delas que ele se encaixa melhor. E dentro dessas que ele se encaixa melhor, ele vai fazer uma escolha. Ele fala assim, tá, eu prefiro áreas de natureza. Bom, ele vai escolher ser médico, biólogo, ele vai escolher alguma coisa relacionada à natureza. Não, eu gosto da parte de humanas. Ele vai fazer direito, ele vai fazer serviço social, vai fazer história, geografia, ele vai fazer alguma coisa relacionada às humanas. Matemática, vai fazer matemática, como eu fiz, vai fazer engenharia, vai fazer alguma coisa desse tipo. Mas é ali que a gente vai decidir. Ali que ele decide o que ele quer para o futuro. Eu costumo dizer que nós poderíamos ser campeões olímpicos em qualquer esporte, vários esportes, mas esse esporte não foi apresentado para nós. Talvez eu fosse o melhor do mundo em algum esporte, mas esse esporte não foi apresentado. Ou seja, eu não consegui adquirir a habilidade necessária e nem desenvolver aquela aptidão que talvez eu tinha, mas não foi apresentado. E na educação a gente não comete esse erro. Por quê? Nós apresentamos um pouco de cada ciência para esses jovens. Isso no ensino médio.
Por isso que é o ensino médio é o que menor tem em questão de tempo. E dali, a partir do momento que ele decidiu, ele vai partir para o curso superior. E ali sim ele vai se aprofundar. Então, quando a gente está, principalmente com adolescentes, começa a perguntar, aonde que eu vou usar isso na minha vida? Principalmente quando ele vai estudar, vai ler uma parte, né, mais técnica, mais teórica, que é o que o ensino médio faz, apresentar um pouquinho de cada ciência. De fato, tá, gente? Talvez você não vai usar aquilo na sua vida, mas alguém vai usar. Então, o ensino médio é como se fosse um caça-talentos. E o ensino superior é para daí sim você se tornar alguém especialista naquela área. Então, quando a gente pensa na estrutura da educação, o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, você pode alinhar esse discurso para apresentar para o jovem o porquê que ele estuda. Porque senão, gente, a gente acaba perdendo esses jovens e a gente acaba não dando a situação correta para eles. Mas eu tenho uma outra pergunta para todos vocês. E essa aqui é para vocês responderem. Pessoal, e quando parar? E aí? Bom, se vocês estão aqui agora assistindo essa palestra, se vocês estão no Senac, é porque vocês decidiram não parar. Não é verdade? Porque vocês decidiram realmente colocar o estudo como uma das suas melhores opções. Eu tenho uma notícia para vocês. Quem lê nunca para de aprender. Ou seja, a leitura vai nos trazer essa situação de conseguir muito conhecimento. Eu trouxe aqui para vocês, e depois, tá, gente, vou estar te apresentando outras coisas, mas algumas leituras que são muito legais. Olha só que legal. As Aventuras do Super Josué. Esse livro aqui eu ganhei em Minas Gerais. E quem me deu foi a mãe do menino Josué, a Cleide Oliveira. Talvez seja uma escritora que vocês não conheçam, que eu também não conhecia. Mas numa das palestras que eu dou aí, né, circulando esse Brasilzão, o menino Josué, um menino com síndrome de Down, do nada, ele subiu no palco e simplesmente me deu um abraço. E gravei aquela situação, né? Tinha alguém na plateia filmando e tal, botei nas redes sociais e tudo mais, foi muito legal. E tá aqui, gente, ó. A mãe dele fez um livro especialmente para ele. Eu também tenho aqui um palestrante, amigo meu, que fez o livro O Voo da Galinha. E aqui ele fala de empreendedorismo para pessoas que estão começando a empreender. Ele fala em relação de como você deve cuidar do seu negócio, de como que você pode trabalhar com excelência no varejo, no atacado. Então, aqui, gente, ó, mais um livro, Vitor Dantas. Essa aqui, gente, é outra palestrante também que eu conheci aí nessas indas e vindas desse Brasilzão. E ela trabalha com repetição intencional orientada. Cara, sensacional. E, cara, muito mais, tá? Eu vou trazer para vocês aqui outras situações daqui a pouco para que vocês possam conhecer. Tudo bem? Então, como a gente está falando de leitura, olha quanta coisa interessante. Quem lê nunca para de aprender. Então, a leitura ela é fundamental. A gente não deve parar de ler. Quando a gente quer estudar algo diferente, quando a gente quer sair da nossa zona de conforto, nós vamos atrás de outras leituras, na verdade. E é isso que a gente deve começar a fazer. Bom, eu trouxe aqui para vocês, mais ou menos, o contexto, tá, gente? De como vocês viram o Marcelo falar ali um pouquinho, o meu primeiro trabalho foi vender amendoim. Inclusive, hoje nas redes sociais, eu coloquei um vídeo lá, onde a minha mãe fez amendoim para eu levar para os meus alunos. E a história que eu conto para eles, e que vou contar aqui para vocês, é mais ou menos assim, quer ver? Pense numa criança de 10 a 15 anos de idade. A gente sabe que muda, né, bastante coisa ali em relação, né, com a forma de aprender, de se comunicar, dos 10 aos 15 anos. Mas aos 15 anos é o momento que talvez a gente comece a se arriscar um pouco mais e ficar um pouco mais envergonhado de algumas situações. Não é verdade? É aquele momento, por exemplo, que se o pai te leva na escola, tu já tem vergonha de dar um beijinho no rosto do pai e da mãe, tá? Enfim, algumas situações nessa situação. Quando eu comecei a vender amendoim, era algo muito legal. Eu estudava em escola pública aqui em Santa Catarina, tá? No Edith Gama Ramos, em Capoeiras. E, cara, tudo certo. Tá? De fato, lá em casa, tá, gente? Não faltava dinheiro. Mas todo o dinheiro que a gente trazia do amendoim era o a mais. Tá? Era o a mais que a gente poderia fazer. Então, por mais que não faltasse nada em casa, era aquele dinheiro que ajudava. Entendeu? Ele, de uma certa maneira, fazia diferença. Porque aquele a mais que a gente poderia fazer era do amendoim. Todo o resto era contadinho. E muito legal, né? Assim como muitos de vocês, a gente dá um jeito, não é verdade? Mas, exatamente nos 15 anos de idade, eu comecei a ficar envergonhado daquela situação. Porque meus pais me colocaram numa escola particular e
os meus amigos da escola particular, que era inclusive no Estreito, eles iam nos jogos. E quando eles iam nos jogos, quem que eles viam com um saquinho de amendoim na mão? Obviamente, né? O Henrique. Adivinhem qual era o meu apelido na escola? Bom, vocês devem saber. Provavelmente você deve ter pensado aí. Amendoim. De fato, a gente. Meu apelido na escola era amendoim. E em algum momento eu ficava olhando para aquele saquinho e pensando, tá, o que que eu faço agora da minha vida? Eu posso ser o melhor vendedor de amendoim, não tem problema. É digno, é legal. Mas será que eu poderia fazer outra coisa? Será que eu poderia atrás de outras habilidades? E o único caminho que eu tinha, não tenha dúvida nenhuma, tá? O único caminho qual era? Era estudar. Mas você não tenha dúvida disso. Era estudar. E será que nessa situação hoje no Brasil, a gente não tem outras crianças que passam por isso também? Será que nós não podemos ser agentes transformadores e levar para eles essa orientação e mostrar o quanto que estudar é importante e, principalmente, o quanto que ele abre portas? Então, a partir desse momento, eu estudei muito, galera. E vocês podem ver uma foto que está aparecendo aí. Essa foto é uma foto da uma medalha da UFSC, tá? Depois que eu entrei na Universidade Federal, eu fui o melhor aluno do curso de matemática. Ali a formatura, né? 31 de agosto de 2007. Tá bom? Então, de fato, tá, gente? Eu encarei o estudo como algo muito particular. E eu pensei, sempre que eu entrar e estudar, eu vou querer ser o melhor. E eu estudei muito para isso. E a escolha de ser professor, que não é uma escolha fácil nos dias de hoje, quando eu pergunto em sala de aula, quando eu pergunto em palestras, quem quer ser professor, pouquíssimos alunos levantam a mão. Tem turma que ninguém levanta a mão. Ou seja, o professor, em algum momento, deixou de ser uma certa referência. E eu quero mudar isso. Eu quero ser referência para eles. Estou me esforçando para isso. E o fato de estar aqui, eu venho de trazer também mais ou menos o que eu venho fazendo para que isso aconteça. Para que a gente possa chamar atenção para a educação, para a leitura e para tudo, tá, gente? Que de fato envolve a educação. Nós tivemos, no meio do caminho, né, nessa trajetória, todos nós passamos pela tal da pandemia. E aqui eu trouxe duas fotos para representar esse momento para vocês. Uma das fotos, você pode ver eu meio que sorrindo, o computador aberto, tá? Não sei se vocês conseguem observar daí, mas eu de short. Essa foto foi tirada às 7h35 da manhã, a aula começava às 7h30, a aula já estava rolando ali, 5 minutos de aula, e aí eu tirei uma foto que era o início da pandemia. Estava tudo bem, quando a gente entrou na pandemia, parecia que a gente estava de férias, não é verdade? Ah, não, vamos para casa, 2 semanas a gente volta. Beleza. Então, aí uma foto bem do início da pandemia, tá, gente? E a gente teve que dar um jeito. Todos os professores tiveram que se reinventar. Ir para a internet, cada um deu o seu jeito. Cada um com as ferramentas que tinha. A escola onde eu trabalho usou o Teams, usou o Zoom, né? Essa plataforma que a gente está usando hoje foi uma plataforma que foi utilizada na época como sala de aula. Então, não lembro agora se era essa que estava agora, mas, de fato, tá, gente? Era uma dessas plataformas que a gente estava utilizando. E vocês podem observar que eu estava com uma cara até um pouco inchada de quem tinha acabado de acordar, e estava tudo bem. A foto do lado, que eu tirei a foto da tela do computador, sou eu em depressão. Galera, ali foi um momento muito difícil. Muito difícil. Porque falaram para nós que a gente ia ficar em casa 2 semanas, depois ia voltar. Passaram 2 semanas, passaram 3 semanas, 4, enfim, não voltamos para a sala de aula. Tivemos que ficar em casa. E todo mundo ficava se perguntando, tá, como é que o aluno vai voltar pós-pandemia? E, de fato, era uma preocupação minha também. Mas pouquíssimas pessoas olharam para nós, professores. Pouquíssimas pessoas olharam. Eu sei que eu estou conversando com muitos alunos aqui, e vários de vocês foram alunos na pandemia. Vocês sabem, vocês também não estavam no momento legal. Então, o professor acompanhou todas essas fases de vocês. Mas, diferente de muitos, o professor teve que dar o seu jeito, com as ferramentas que ele tinha naquele momento. E eu não podia ficar naquela situação, tá, gente? Eu estava entrando numa vala, não tinha como sair de casa, todo mundo estava voltando para o seu trabalho, os professores não. Nós temos que manter um certo distanciamento das pessoas, tal. E, enfim. E eu fui atrás e tentei dar o meu jeito. E eu achei uma saída que foi muito legal. A minha saída foi para a internet, um aplicativo chamado TikTok. E começar a fazer aulas gratuitas. Como assim gratuitas? Eu fui um dos primeiros professores do Brasil a pegar o celular, tem um celular, nem lembro o nome agora, mas celular bem simples, tá, gente? Colocar em cima da prova
e gravar eu resolvendo as provas do Enem e só saía a minha voz. E a partir dali, eu comecei a me destacar numa das redes sociais. Eu comecei a ganhar uma certa audiência e tal, e a entender como que funcionavam as redes. Então, a minha ida para a rede social não foi para fazer brincadeira, fazer humor, nem faço isso, na verdade, mas foi por uma necessidade, um momento ruim que estava acontecendo. Fui lá. E os alunos que até então não me respondiam nas plataformas que eu citei para vocês, começaram a me responder no TikTok. Começaram, nossa, professor, que explicação legal, nossa, que aula maravilhosa, e começaram a fazer aquele elogio. E eu comecei a voltar, a gostar de dar aula, a gostar de estar ali, falando da matemática e tal. Até que, num certo dia, tinha a prova do Enseja. E um dia anterior do Enseja, eu fiz uma live resolvendo a prova do Enseja, da mesma maneira. Só pegando o meu celular, colocando sobre a prova e a minha voz. 40 mil pessoas, de forma simultânea, estiveram naquela live. Então, assim, ó, entrando e saindo da live, nós tivemos para mais de 100 mil pessoas. E a partir dali eu comecei a entender como funcionavam as redes sociais. E a entender que tinha um caminho muito grande para a educação nas redes sociais. Gente, eu era analfabeto nas redes sociais. E os alunos, as pessoas que estavam na live, começavam a mandar presentinhos. Até que eu comecei a entender que cada 2 presentinhos, cada 2 florzinhas que apareciam lá, era $1 Então, eu comecei a enxergar a internet. Opa, calma aí. Não é só brincadeira, não é verdade? Tinha aquelas lives dos sertanejos e tal, e tinha live do Henrique, que estava resolvendo provas do Enem. Porque o Enem não parou. Teve Enem na época de pandemia também. Os vestibulares, sim, mas o Enem continuou. E o que eu pensei? Não, eu vou ter que voltar para a sala de aula, só que eu vou voltar completamente diferente. Eu vou fazer muito diferente de tudo que eu fiz até hoje. Eu já era um professor descolado, tá, gente? Eu sempre trabalhei com ensino médio, trabalho com terceirão e trabalho também com algumas turmas de pré-vestibular. Então, sempre busquei coisas novas. Mas quando eu voltei, eu pensei assim, não, vou voltar diferente. O que eu fiz? Voltei andando de patins. Sim, vocês veem alguns vídeos aí de patins. Até então, eu nunca tinha dado uma aula de sala de aula de patins. Só em aulões, aquela que você chama vários alunos e faz uma apresentação, entra no personagem e tal. Agora, em sala de aula eu não fiz. Quando eu entrei em sala de aula de patins, aquilo virou notícia. Os alunos acharam aquilo muito legal. Então, eles se prenderam muito a atenção. Eles pensaram, opa, que legal. No dia seguinte, eu passei e comprei paçoquinhas para levar para eles. E falar para eles simplesmente, pô, que bom que você está aqui. Obrigado, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer novamente. E, gente, tudo isso que eu fazia, era, né, tinha uma outra cena e tal, a gente começou a colocar na internet. E o pessoal começou a olhar isso de forma muito diferente. E aí eu comecei a ganhar certa audiência, comecei a ganhar seguidores. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês alguns números aqui. E aí, fui me empolgando. Eu pensei assim, não, eu posso falar de educação fora de sala de aula. Eu posso falar. Eu tenho aqui 30 alunos numa sala, tenho mais 45 na outra, 50 em turmas de terceirões e tal. Eu posso falar. E como é que eu posso apresentar esses meus pensamentos sobre educação? Na internet, óbvio. Tá? Lá eu vou falar com muito mais pessoas. Eu vou sair daquela bolha da sala de aula. Eu vou conseguir me comunicar. E eu comecei a colocar em cartazes, frases, para as pessoas lerem. Só que quando a gente quer colocar uma coisa impactante, guarde essa frase, tá? Virar notícia. Tá bom? Guarde essa frase que vai ser muito importante para tudo que vai acontecer aqui e tudo que eu vou falar para vocês. Como é que as pessoas vão me ler? Como é que elas vão me enxergar? Aí eu comecei a pegar cartolinas, como essa que eu apresentei para vocês, do Bom Estudar. Olha só, de novo. Legal no início? Não, né, galera? Obviamente que não. E, além do Bom Estudar, eu comecei a colocar algumas frases de impacto, assim. Por exemplo, essa que está aparecendo para vocês, né? Descobrir que ser diferente é ser eu mesmo. Cara, tranquilo. Depois, sonho uma disciplina igual a sucesso. Um desafio é uma oportunidade para acreditar. Bom Estudar. Sempre terminando com Bom Estudar. Então, eu comecei a usar o cartaz como meu porta-voz. Era a forma que o pessoal conseguia me ler. Se eu colocasse algo, né, aqueles textões, ninguém me lia. Tá? Ninguém ia querer ver o que eu estava falando. Quando eu colocava em cartaz e chamava atenção, o texto que eu botava embaixo virou notícia. Você entendeu? Então, assim, ó, para a gente virar, ter uma certa audiência, para nós termos uma certa... Alguém querendo nos ver, tá, gente? Nós temos que virar notícia. Nós temos que ver alguma maneira que nós vamos chamar atenção e essa atenção leve a pessoa a pensar mais ou menos como a gente pensa ou fazer aquilo que a gente está falando. E todos nós aqui estamos nos reunindo hoje por causa das bibliotecas, por causa da leitura.
como é que a gente vai chamar essa galera? Sim, falando de coisas boas, trazendo notícia. E, principalmente, trazendo resultados. Tem uma foto ali também mostrando, né, gente, melhor professor de Floripa, isso foi um concurso popular. Talvez eu nem merecesse, tinha vários outros professores aqui, excelentes também, mas por 2 vezes eu consegui, obviamente por causa desse trabalho que eu faço na internet, eu tenho o maior prazer de mostrar isso para todo mundo. Eu tenho outras fotos aqui para vocês, para trazer, e de como que falar de educação e falar bem da educação te abre portas. A primeira foto que você está vendo foi a minha primeira palestra presencial. Ela aconteceu no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. E eu confesso para vocês, eu estava muito nervoso naquela palestra. E, gente, eu adoro conversar, mas, obviamente, se eu pudesse estar agora te vendo aí, apertando a sua mão, conversando e tal, eu estaria com você agora. Mas essa foi a primeira palestra presencial. Ali eu me conectei com muita gente. Só para vocês terem ideia, tem um casal ali de faxineiros que também foram para a internet. E estão ajudando outros faxineiros a se organizarem. A se organizar financeiramente, a organizar a forma de se vender, a forma de estruturar a sua empresa. São pessoas simples, que a internet foi nos conectando. Do lado, você pode ver a Carla Albuquerque, que foi aquela moça que fez a abertura agora dessa palestra. Eu conheci um professor que é lá de Santa Catarina. Isso é muito importante também, tá, gente? Eu imagino que tem pessoas aqui na nossa live que não são de Santa Catarina, mas já se enraizaram aqui, estão aqui há muito tempo e tal, já estão aqui conosco, já são catarinenses. Mas a gente colocar para cima pessoas de Santa Catarina é muito legal, tá? Por quê? Várias vezes que o pessoal me chama para dar entrevistas, quando eu falo que eu sou daqui, eu acabo não indo, tá bom? E nem porque eles não gostam de Santa Catarina, não é isso, mas é questão de logística. Então, é muito difícil, muitas vezes, a gente se destacar. É só você pensar, na nossa música, por exemplo, nós temos excelentes artistas. Alguns conseguem, né, relevância nacional e tudo mais, mas não são muitos comparado a outros estados. Então, que bom que tem catarinense aparecendo, catarinense se destacando e catarinense levando o nome do nosso estado para vários lugares. Então, numa dessas situações, está ali, gente, quando eu fui lá na Band, enfim, tá? Aí vocês podem ver várias situações. Mas eu chamo a atenção para uma foto que tem eu e um moço ali, tá? De cartaz, estou segurando cartaz preto ali, vou estudar. Ele se chama Dan Cocker. E ele é o ex-vice-presidente da Disney. E a gente se conectou numa das palestras. E tá aqui, gente, ó, o livro dele. Os Segredos da Disney, para encantar e fidelizar seus clientes. Aqui a dedicatória. E, cara, maravilhoso, tá? Se vocês puderem ler esse livro aqui, vocês vão gostar. É um livro que fala de empreendedorismo, mas de forma muito simples, e vocês vão entender um pouquinho da história dele e também um pouquinho da história da Disney e como que a Disney fideliza todos os seus clientes. Então, inclusive, uma dica aqui para que vocês possam ver. E, assim, ó, foram se abrindo portas. Portas. E em todo lugar que eu ia, eu era chamado de o professor. Vocês estão me entendendo? Olha o prazer, galera. A profissão que eu escolhi me abrindo portas. Aquelas portas que em algum momento a pandemia fechou e eu não conseguia fazer nada. Onde que simplesmente eu entrei em depressão e consegui enxergar uma luz fora. Uma coisa simples, porque eu só queria fazer aquilo que eu gostava, que era ensinar, dar aula. Para a gente continuar, pós-pandemia, eu entendi que a educação é uma árvore de oportunidades. Uma árvore de oportunidades. E eu só estava num daqueles galhos. Eu era professor. E digo mais, tá, gente? É o galho mais importante. É o galho que me dá autoridade, é o galho onde as pessoas me veem, me tratam com carinho. Tudo bem? A gente sabe que em sala de aula nós temos alguns problemas às vezes, tal, mas para mim o principal galho é a educação. Todo mundo que vai se envolver com a educação é para conversar com alguém e, claro, abrir portas também para um futuro melhor. Todo mundo que se envolve com a educação quer um futuro melhor. E a gente precisa botar a educação novamente naquele andar ou naquele lugar que ela nunca deveria ter saído. Questão de respeito, valorização e tudo mais. Mas, repito, eu entendi que a educação era uma árvore de oportunidades. E eu só estava num desses galhos. Então, eu saí da pandemia, além de professor, também como influenciador digital, falando que estudar é importante. Percorrendo vários lugares aqui em Santa Catarina, com cartaz no estudar. Principalmente, tá, gente? Nos lugares que... Eu nasci em Santa Maria da Imperatriz, não sei se nós temos Santa Marenses aqui. Morei em Palhoça, moro atualmente em São José, trabalho em Florianópolis,
dou aula em Balneário Camboriú, dou aula em Itajaí, dou aula em Blumenau, e todos esses lugares eu levo cartaz comigo. Inclusive a camisa está aqui. E se eu ver um de vocês, daqui a pouco a gente vai criar uma maneira aqui para eu sortear uma camisa dessa para vocês, beleza? Então, pessoal, esses 2 galhos eu tinha conquistado. O de professor, né, desde os 8 anos dando aula, e o de influenciador. Porque a internet comecei a ganhar uma certa relevância na internet. Um certo dia eu estava na minha casa e chegou um direct no Instagram. Bom, você sabe, eu imagino que todos vocês aqui têm Instagram, e quando eu cliquei no direct, estava lá em solicitações, só que solicitações ocultas. E chegou uma mensagem do Sebrae de Minas Gerais. A pessoa da Hebe, que era coordenadora do norte de Minas Gerais. Ela perguntando, você é palestrante? Eu falei, não sou palestrante, mas você topa dar uma palestra aqui com a gente? E assim, pode ser. Você vai estar falando que dá? Vamos lá. Ela assim, não, porque né, quem dá palestra para nós é o professor Pachecão, e a gente gostaria de chamar alguém que tivesse um perfil parecido com o dele. E aí eu assim, nossa, fazendo essa comparação, que legal, né? Então, vamos lá. Pessoal, primeira palestra para 5.000 alunos, tá, do norte de Minas Gerais de forma online. E assim, ó, confesso para vocês, tá? Foi uma palestra meio que duvidosa, assim. O pessoal falou que gostou, eu fiquei naquela, tá, boa, não boa, tal, vamos atrás para melhorar. Mas foi minha primeira palestra online. A segunda palestra, em parceria com o pessoal do CDL, um convite também, eu fui até o Monte Cristo para falar com a comunidade. Nós tínhamos em torno de 50 pessoas naquele dia. Aquela foto ali que vocês puderam ver, foi muito legal. Fala, né, da forma que eu medi amendoim, mas eu não imaginava até então aonde que eu poderia chegar. Então, muitas coisas aconteceram a partir daqueles momentos que eu aceitei as oportunidades, aceitei os convites para, de fato, poder expor e criar aquela habilidade que até então não tinha. É difícil, assim, a gente parar e falar da gente para várias pessoas. Eu não tinha aquela habilidade. E aí, pessoal, foi isso que aconteceu. Nas redes sociais, eu explodi e cheguei nesse alcance. No Instagram, hoje, mais 700 mil seguidores. Facebook, mais 140 mil. O YouTube, que eu não mexo tanto, tá? Mas a partir do ano que vem, eu prometo para vocês que eu vou começar a falar. Enfim, vou trazer vários conteúdos muito legais, sempre falando de educação, mas também abrindo portas para o futuro. Eu quero me comunicar com um jovem para que ele possa se organizar e fazer o que ele quiser da vida dele, mas de forma organizada. A gente tem um caminho para isso. O TikTok foi a primeira rede social que abriu portas para mim. Então, o que eu digo hoje, tá, pessoal, que nós somos mais de 1 milhão de pessoas. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou catarinense, nascido em Santa Maria da Imperatriz, e hoje eu viajo esse Brasilzão para levar esse recado. Mas é claro que vocês não vieram para cá só para escutar minhas histórias, na verdade. A gente veio para se conectar, a gente veio para falar de educação, falar de leitura, falar de biblioteca. Eu trouxe algumas coisas para que a gente possa conversar sobre isso. Deixa eu só ver aqui um pouquinho antes. Marcelão, tem alguma pergunta aí, cara? Vamos lá. Temos 3 tem alguma perguntas pergunta aí já. que o pessoal quer? Temos 3 perguntas. Se puder fazer, a gente já toca a ficha. Pode colocar aí já perguntas aí que a gente já... Vamos lá, deixa eu até colocar... Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar um vídeo para vocês. Vocês colocam aí no chat as perguntas, que depois do vídeo a gente já vai conversar. E eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante nós, da educação, da biblioteca, da leitura, professores e todo mundo que abraça a educação, comprar essa ideia, tá, gente? E valorizar os influenciadores que falam bem da educação. Porque olha só o que pode acontecer. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês, rapidinho, para que vocês mesmos tirem as suas conclusões. Bota lá para nós ver. Meu baile tá 70 mil. Tem uma galera na internet pedindo pra mim um posicionamento sobre as declarações da tal da MC Pipoquinha. 30 minutinhos em cima do palco, eu ganhei 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil, professor, às vezes. Eu só tenho uma coisa pra falar pra ela. Pipoquinha pra todo mundo! Pipoquinha pra vocês. Mais educação! E menos putaria! Aê! Sou que tá usando óculos. Eu só tenho alunos brilhantes. Aí, Paulinho, obrigado aí. Vai lá.
Pra quem queria ver como é que era o convívio na sala, daí, ó. Diferença, você pede cumprimento, não é isso? Se você não você pede quem? Bora lá? Pessoal, agora, talvez vocês entendam o quanto para defender a educação. Esse vídeo que eu coloquei para vocês foi um vídeo que bateu para mais de 1 milhão de visualizações. Globais comentaram neles. Eu tive um apoio muito grande. E dei a cara a tapa, tá, pessoal? Eu não deixo, tá? Ninguém fala mal da educação. Inclusive, vocês nunca vão ver eu falando mal de professores. Eu posso não concordar com todos os colegas, posso não concordar, né, com algumas situações que acontecem, mas a gente vai resolver isso de forma interna. Nós precisamos colocar a educação, nós precisamos colocar a comunidade escolar novamente onde ela nunca deveria ter saído, um lugar de referência, um lugar onde as pessoas querem ser a gente. Então, para você que está aí, você que é aluno hoje, você faz parte da educação. Nunca fale mal da educação. Nunca fale mal. Dê o seu palpite, fale o que a gente pode melhorar, mas nunca fale mal. E digo mais, tá, gente? Principalmente para as crianças. Não façam isso. Nunca façam isso. E, Marcelo, tu quer fazer a pergunta? Quer abrir algumas perguntas aqui para o pessoal? Temos 4 perguntinhas. Se você puder Tá. responder, eu já te passo. Vamos lá. Não estou te ouvindo, tá, Marcelo? Só um pouquinho que já... Bom, Tá. pode falar. Pronto. Diogo faz a seguinte pergunta: como aprender realmente e como ter motivação para estudar? Boa. Então, Diogo, né? Diogo, primeira coisa, tá? Quando a gente vai estudar, é como se fosse um projeto, tá bom? Tem estudos que a gente faz que não necessariamente você vai usar naquele momento. Se você está no ensino médio, por exemplo, e você é uma pessoa que já identificou que você é uma pessoa das humanas, você provavelmente não vai ter uma afinidade tão grande com a matemática. Porém, você vai estar construindo ali habilidades que você não vai estar conquistando em lugar nenhum. E quando a gente pensa em ser diferente, pensa assim, quer ver? Se você estudar só humanas, você vai ser igual a todo mundo daquela sua bolha. E para você furar essa bolha, você vai ter que ir atrás de habilidades diferentes. Eu dou um exemplo para você. Eu sou professor de sala de aula. 22 anos em sala de aula. Eu poderia estar só em sala de aula. Inclusive, eu ainda estou em sala de aula. Mas o que eu fiz? Eu tive que estudar as redes sociais, eu tive que estudar neuroeducação, eu tive que estudar gestão escolar para poder estar aqui hoje com vocês e falando sobre educação. Então, olha só quantas portas me abriram porque eu furei a minha bolha da matemática. Eu poderia ser o melhor da matemática, estudar só matemática. O que eu fiz? Eu furei essa bolha. E tudo começou com livros, tá? Que abriram a minha cabeça e mostraram que eu poderia fazer coisas diferentes. Porque até então eu não sabia que eu tinha aquelas habilidades. Então, só conquistei essas habilidades a partir do momento que eu saí da minha bolha e comecei a buscar coisas novas. Então, eu imagino assim, eu não sei, né, que fase que o Diogo está, se é ensino médio e tal. Vamos considerar que o Diogo seja um aluno de ensino médio, mas precisamente um aluno de primeiro ano. Vamos pensar, está no ensino médio para que as ciências sejam apresentadas para você. E aí você chega e fala assim, eu não gosto de matemática. Pô, mas você acabou de entrar no ensino médio. Você está na primeira série, ela acabou de ser apresentada para você. Tudo bem, você pode não falar que não gosta porque é um pouco mais difícil, coisa e tal, mas quem for atrás, quem abrir a mente, abrir espaço e principalmente estudar, não tenha dúvida nenhuma, você vai ser diferente dos outros. Você vai ser muito diferente. Então a motivação ela vem dentro dos projetos que a gente pode criar. Projeto pessoal. Digo mais, tá? Vamos pensar que na sua família ninguém estudou. Então você não tem referência. Você não tem referência. Às vezes o pai não estudou, a mãe não estudou, o tio não estudou, os irmãos mais velhos não estudaram, que você vai pensar, pô, não vou estudar também. Então, nessa situação, a pessoa que está nessa situação, ela tem um desafio muito maior. Ela não tem um exemplo em casa. Ela não sabe onde ela pode chegar com a educação. Agora, vamos pensar, você está numa família, hipoteticamente, tá, gente? Para vocês terem ideia, o meu pai, na época, né, quando eu era jovem, não era formado, depois de mais velho, depois dos seus 30 anos, ele fez ciências contábeis, a minha mãe sempre foi do lar, mas pensa na situação que você está numa família onde o seu irmão fez direito, está super bem como advogado, a sua irmã mais velha já é médica, você tem um pai que é professor, que dá muitas aulas, é bem sucedido na sua área,
Bom, você tem referência de estudo. E você sabe aonde que você pode chegar, porque você tem esse exemplo. Então, eu acredito, tá? Que a grande motivação venha no projeto. Analise pessoas de sucesso na área que você se identificou, que você gosta. Veja o que elas fizeram para chegar até lá. Não que você vai fazer igual, mas é um bom ponto de partida. Então, a gente ter exemplo, a gente ter referência é muito importante. Mais alguma, Marcelo? Vamos fazer mais 2 perguntinhas, depois a gente faz o Tá, restante no vai lá, final, mais pode 2. ser? Fechou. Claro, imagina. Nossa querida Franciele, coordenadora do Senac Impulso, conversamos hoje à tarde, ela tem uma dúvida. Opa. Qual dica que você daria para estimular a cultura da inovação, criatividade em sala de aula e como criar ambientes ou transformar ambientes educacionais dinâmicos criativos? Nossa, essa pergunta aí é até para uma palestra, na verdade, né? Dá uma palestra inteira para Já responder dá uma ela. palestra, Eu né? vou responder, eu vou resumir, tá? Mas vamos lá. Tá. Quando eu mudei o meu jeito de dar aula, muita gente acha assim, pô, que legal, ele mudou, os alunos devem adorar e tal. Gente, de fato, tá? Quando eu mudei, a minha vida se transformou, principalmente como profissional. Mas a principal mudança era para mim. Para mim, eu como professor precisava sair de uma sala de aula e sair feliz. Eu precisava terminar o meu dia de trabalho em sala de aula, que é um dia extremamente cansativo, e pensar, valeu muito a pena o que eu fiz. É muito difícil a gente ensinar quem não quer aprender. Muito difícil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar o ambiente que eu trabalhava. Então, eu falo assim, tá aqui a sala de aula. O que eu posso fazer? O Patins chama atenção. Eu consigo prender a atenção das pessoas em 5 minutos. Assim que eu entro em qualquer lugar de patins, elas vão parar e vão me ouvir. Independente se elas estão no celular, se estão conversando, a pessoa vai parar de fazer qualquer coisa e vai me ouvir. Então, ali eu viro notícia. Tá bom? Então, a primeira coisa é entender de que forma que pode chamar atenção. Eu não estou falando que os colegas professores, a partir de agora, têm que ir para a sala de aula de patins. Longe disso, tá, gente? Não façam. Vai que aconteça alguma coisa, né? Ah, vou de skate agora. Não, não é isso. Não é isso. Mas é alguma maneira. Segundo, sempre trazer quem está, né? O processo de aprendizagem ali, quem está com você, o seu aluno como protagonista. Tá? Fazer algumas aulas diferentes, de forma um pouco invertida. Nós temos 14 estilos de aula aproximadamente, né? Um pouco mais, tá, gente? Mas a gente costuma utilizar só um, que é o método tradicional. A gente pode mudar isso. E para isso, estuda-se o ambiente. Depois, estuda-se as ferramentas que tem à disposição. Vamos pensar, tu levou sushi para a sala de aula, eu não tenho dinheiro para levar sushi. Bom, eu posso até falar para vocês, numa outra oportunidade, como é que eu faço essas coisas, mas eu posso garantir para vocês, não há escola que banca isso, tá? E raramente eu tiro dinheiro do meu bolso para fazer esse tipo de ação. Tá bom? Mas em outro momento eu posso explicar. Então vamos lá. Estudar o ambiente que você está, as ferramentas disponíveis naquele momento, estudar o conteúdo que você vai passar de forma dinâmica, de modo que o aluno se sinta parte daquilo. Quando, por exemplo, eu vou dar uma aula de análise combinatória ou de probabilidade, eu sempre chamo eles como exemplo. E aí o que você faz? O que seria bom, na verdade? Chamar aquelas pessoas que estão em grupos um pouco desinteressados, porque ele faz parte do processo, você começa a fazer perguntas para a turma e você começa a aprender a atenção de todos eles. Então, é um estudo muito legal, tá? É uma escadinha muito massa, porque a sensação que dá é que uma aula boa, às vezes, é sorte, né? Também, tá, gente? Tem momentos que a turma, por sorte nossa, está completamente com atenção, esperando aquela aula maravilhosa e tal, mas a gente sabe que geralmente não é. Então, eu levanto alguns pontos. Virar notícia, estudar ambiente, ver ferramentas disponíveis para o momento, e tornar o aluno protagonista. Então, são 4 situações que a gente pode prender muita atenção deles e, de fato, fazer uma aula diferente. Mas, como eu te falei, tá? Isso aí é para uma situação de um workshop, de uma palestra, tá? Porque são muitas ferramentas que a gente pode botar em prática e até mesmo discutir. E, claro, né, se um dia a gente tiver essa oportunidade, a gente conversar sobre esses tipos de aulas também. Valeu? Perfeito, Henrique. Uma última simples, talvez você já respondeu de alguma forma como professor, mas a Jaqueline pergunta, teria alguma dica para manter o foco no estudo? Alguma dica específica? Olha, Jaqueline, eu penso assim, quer ver? A gente precisa de bons exemplos, mas tudo que a gente faz na nossa vida, a gente vai dar sequência se nós tivermos resultados. Quando a gente estuda, o resultado não é imediato. Por exemplo, se eu pegar agora o meu celular aqui e ficar a tarde inteira vendo vídeos, aquilo vai me dar um certo prazer. Talvez eu ficar a tarde inteira estudando uma matéria difícil, estudar matemática, às vezes que é muito pesado, não me dê tanto prazer quanto perder tempo com outras coisas. Então, o que eu penso? Eu penso em resultados. Quando a gente está numa fase de construção do conhecimento, o resultado
a princípio você está naquela sensação, putz, ele não está vindo e tal, ou vai demorar para vir. Mas se você não estudar, ele não vai vir de jeito nenhum. Então, é a questão da organização. Aonde você quer chegar? Que resultado que você quer? Então, eu imagino que esse seja o melhor caminho. Eu até respondi isso já em algumas frases anteriores, mas só para resgatar essa parte principal. Resultados e exemplos. Tudo bem? Perfeito, Henrique. Podemos seguir, depois a gente Fechou? faz o restante no final. Beleza, vamos seguir então. Gente, seguinte, eu vou tirar aqui para não ter meu delay. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como despertar esse amor pela leitura em tempos de TikTok? E aí, gente? Vocês já pararam para pensar? Como eu já falei, quem lê, estuda sempre. Eu trouxe para vocês aqui só alguns livros, tá? Esse aqui, ó, de professor amigo meu, o Cleide Gilberto, que fez Manual Prático para Vestibular Enem. Trouxe aqui de uma aluna, Caos do Poeta. Gente, uma aluna minha de segunda série. Olha que legal. Ela fez aqui, botou de dedicatória, a Maria Júlia. É muito legal. E assim, ó, eu quis trazer para vocês livros de pessoas que de fato eu conheci. Pessoas que têm uma certa relevância nas suas áreas e pessoas que estão começando a sua trajetória. Então, imaginem vocês, a Maria Júlia na segunda série escrevendo o seu primeiro livro. Se ela continuar nessa pegada, como é que ela vai estar daqui a 10 anos? Vocês conseguem imaginar? Eu sim, tá, gente? E eu sei muito bem onde ela pode chegar. Mas, tentando responder para você, a resposta está na forma, não apenas no conteúdo. E para isso, pessoal, focando no nosso tema dessa semana, a leitura, a biblioteca, eu trouxe alguns pontos aqui que até a neuroeducação pode nos ajudar. Primeiro, vamos para os tipos de leitura e como que a gente pode fazer num grupo de adolescentes, tá? Para que a gente possa se conectar com eles através da leitura. Então, leitura com emoção. Quando a gente lê um trecho em voz alta, em vez de perguntar o que entendeu, muda só essa frase. O que você sentiu? Simples, tá, gente? Então, quando você lê com emoção, você coloca emoção, você muda o seu tom de voz, isso prende a atenção. É como se você tivesse de patins naquele momento. Eu não tenho essa habilidade. Sou um professor de matemática. Queria muito ter, mas eu conheço professores fantásticos de português, de literatura, até mesmo de línguas, que têm esse trabalho com a voz. Eles conseguem botar emoção em tudo que eles fazem. Então, quando você fizer isso, quando você colocar emoção, não pergunte o que entendeu. Pergunta o que você sentiu. Tudo bem? Esse é um dos pontos. Vamos para o segundo ponto? Leitura conectada à vida real. Isso é demais, tá, gente? Os jovens, na verdade, geralmente eles querem aprender o que eles vão utilizar no seu dia a dia. Eu escuto essa pergunta a vida inteira. 22 anos de sala de aula, todos os anos eu escuto. Aonde que eu vou usar isso na minha vida? E por isso que eu comecei a minha palestra fazendo com vocês aquela apresentação e perguntando quando que deveria parar de estudar. Se a criança deveria estudar, se o jovem deveria estudar, se o adulto deveria estudar. Então, ali, o que a gente começa a trazer para nós? Quando a gente associa a vida real, quando você traz leituras que associem a vida real às dores, aos sonhos, isso vai chamar muita atenção, isso vai prender muita atenção. E por que eu acho que muita gente não lê? Porque não sabe o que tem que ler. A pessoa não sabe o que gosta, aí começa a ler um livro e fala assim, que livro chato. Então, acho que ir atrás de um perfil que ajude aquela pessoa a se motivar é muito legal. Eu, por exemplo, atualmente estou apaixonado pelo empreendedorismo. Eu estou lendo muitos livros sobre empreendedorismo. Esse aqui, tá, gente, do Voo da Galinha, esse do Dan Cocker aqui, Os Segredos da Disney. Então, assim, isso vem me abrindo portas e trazendo um conhecimento que eu jamais imaginaria ter em sala de aula. Então, tá aqui, o meu estudo para as viagens que eu faço são os livros. Tá? Então, é isso que eu tento fazer. Então, se eu, amanhã eu faço 41 anos, tá? Só para deixar registrado, quem for pro Instagram amanhã quiser mandar parabéns, eu adoro, tá, galera? Adoro receber carinho também. Mas, se você consegue trazer e mostrar resultados, já aparece a palavra algumas vezes, né? Se você consegue conversar e trazer as dores e os sonhos dos alunos, tá, gente? Os sonhos de vocês enxergarem no livro uma porta de oportunidades, com certeza vocês vão ler mais. Agora sim, né? O estudo nem sempre é aquilo que a gente gosta. O estudo, às vezes, é aquilo que é necessário para o momento. Então, teve momentos na minha vida que eu tinha que estudar coisas que eu não gostava, porque eu estava atrás de habilidades. Se eu for atrás só daquilo que eu gosto, eu posso cair numa bolha e não me desenvolver mais. Então, isso é um problema. Depois, leitura
leitura compartilhada. Eu estou falando aqui em situações com jovens, tá, gente? Se conectar à leitura, jovem e tal, esse é o meu intuito de trazer para vocês essas dicas de leitura com jovens. Então, assim, ó, criar momentos de leituras coletivas, com música ambiente, roda de conversa, dramatização. Ó, novamente, trazendo ele para dentro da leitura, trazendo ele para dentro daquela história. E eu faço isso nas aulas de matemática. Eu sempre chamo os meus alunos para participar, e por isso que esse sucesso que vocês veem aí nas internet. Leitura livre. Pô, gente, permita que a pessoa leia aquilo que vai chamar a atenção. Tá? O importante no início é o hábito. A partir do momento que a gente cria o hábito, não olha só para o título, nós vamos ter muito mais prazer naquilo. Então, por exemplo, hoje eu tenho que estudar coisas que talvez eu não goste tanto, mas que eu preciso para continuar me evoluindo. E talvez, vendo resultados de outras pessoas, outros colegas, tal, aquilo me motive a estudar um pouco mais. Aquilo me motive a ler mais. Vamos lá? Mais um tema aqui. Leitura afetiva. Bom, gente, conte histórias, pessoas ligadas a livros. Mostre que ler também é sentir. Isso é muito importante. Sentir, sentimentos, cara. O livro traz isso para nós. E repito, né? Claro que eu não vou pegar um livro aqui de empreendedorismo e vai ter só sentimentos. Mas tem histórias fantásticas aqui dentro. Tem pessoas que conseguem fazer um link muito legal e mostrar resultados. E os livros que eu mais gostei foram aqueles que trouxeram exemplos com resultados. Beleza? Bom, agora que a gente trocou essa ideia, eu trouxe para vocês aqui alguns pontos de leitura. E, claro, né, para a gente não se passar, eu tenho muita coisa para falar aqui para vocês, tá, gente? Vamos tentar se conectar com o jovem? Vamos falar sobre conexão? Vamos falar o que vocês podem fazer para se conectar? Eu adaptei essa conexão aqui, na verdade, os 5 temas, para a relação professores-alunos. Tá bom? Foi o que eu fiz aqui quando eu pensei em fazer essa conexão com o jovem. Mas essa conexão que eu vou te apresentar, ela pode ser utilizada, por exemplo, essas dicas. Você está num ambiente com várias pessoas, você olhou para uma pessoa e você gostou dela. Você quer conversar com ela, você quer se conectar. O que você pode fazer? Eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a quebrar essa barreira. Tá bom? Seja em sala de aula, seja em casa, relacionamento, o que vocês quiserem, tá, gente? 5 dicas. Elas são dicas bem simples, parecem óbvias, mas o óbvio tem que ser repetido várias vezes. Vamos lá? Quem quiser anotar, então, aí, ó, as dicas, fique à vontade. Olha só a primeira dica, pessoal. Eu botei aqui aluno, mas chame a pessoa pelo nome. Sim, pessoal. Quer se conectar com alguém? Primeira pergunta que você vai fazer: olá, tudo bem? Qual é o seu nome? É isso. Chame pelo nome. Você não vai errar. Você quer se conectar com um jovem? Chame pelo nome. Agora, assim, ele tem um apelido que ele prefere em relação ao nome. Chame pelo apelido. É o nome que ele falar para você, não o nome que você quer falar para ele. Tudo bem? O nome é aquele que a pessoa se identifica. Então, ela falou o nome para você, a partir daquele momento você vai chamar ela pelo nome dela. Tudo bem? Simples, né? Bem fácil. Vamos para o segundo ponto? Identifique semelhanças. Pessoal, identifique semelhanças. Chamou pelo nome: olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Henrique, tudo bem? Eu vi que você estava assistindo um jogo de futebol. Gosto tanto de futebol. Qual time que você torce? Você percebeu? Você está identificando semelhanças. Tá? Então, ali você começa a identificar semelhanças. Ou a pessoa vai dizer que não gosta de algum assunto e você vai insistir naquele assunto. Não, né, gente? Então, assim, tente de cara, saber o nome e identificar alguma semelhança para que você possa se conectar. Então, em sala de aula, identificar semelhanças, por exemplo, tá, gente? Eu olho alguém e falo assim: você gosta de matemática? Nossa, também gosto de matemática. Que legal. Tá? Então, sempre busque chamar pelo nome e identificar semelhanças. Vamos para o terceiro ponto? Elogio sincero. Esse aqui, gente, esse faz uma falta. Sempre reconheça o lado bom do seu aluno. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de notas, né? Vamos pensar que um aluno numa primeira prova tirou nota 2. Uma nota ruim, vocês sabem. Na segunda prova ele tirou nota 6. Você concorda comigo que ele evoluiu? De 2 para 6 foi uma evolução muito grande. Ele triplicou a nota dele. Aí entrega a prova, eu não vou falar para ele assim: olha, nota baixa novamente. Assim, cara, parabéns. Olha só, você triplicou a sua nota. Com certeza ele vai se motivar para estudar muito mais na próxima vez. Mais elogios sinceros? Vamos lá, entre colegas. Vamos pensar que, né, a pessoa, um dia no trabalho, na escola, no ambiente e tal, foi arrumada de forma diferente. Tu notou, tu fala assim: olha, parabéns, viu? Que legal, como você está bonito hoje, como você está linda hoje. Então, é isso, quebra o gelo, tá? Faça elogio sincero. Outra, saiba receber elogios. Aprenda a receber elogios. Isso é muito importante, tá, pessoal? É gostoso para nós.
Eu digo que no ambiente escolar, muitas vezes as pessoas estão lá, mas não estão. Elas não conseguem enxergar o outro, a dor do outro. Então, um elogio pode melhorar muito o nosso dia, principalmente no início do dia. Então, faça isso, comece a treinar isso. Quarto ponto, despertar o desejo do outro. Um exemplo, tá? Ó, é suposição. É suposição. Não quer dizer que eu vou fazer. Mas uma suposição. Imagine vocês que depois dessa palestra eu vou pagar sushi para todo mundo. É suposição, hein, Marcelo? Tá? Não vou fazer isso de verdade. Tá bom? Mas vamos pensar que isso vai acontecer. Aí você, lá de Chapecó, fala assim, pô, não gosto de sushi. Aí o que adianta, pessoal? Gastei um dinheirão, tá? Organizei, levei todo mundo para um ambiente que eu achei que todo mundo ia gostar. Chegou na hora, pensa na minha frustração. Fiz todo o ambiente, estudei o lugar, vi as ferramentas possíveis para o momento e tal, e na hora de aplicar, ninguém gostou. Por que ninguém gostou? Eu tinha que perguntar. Eu tinha que verificar antes. Então, quando a gente fala em despertar o desejo do outro, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Perguntar. A gente tem que analisar o que o outro gosta. Não adianta eu fazer uma surpresa que eu goste. Eu tenho que ver o que a pessoa gosta. Então, pergunte. Faça uma pergunta. Fala assim, vem cá, o que você acha de sushi? Ela fala, adoro sushi. Acabou, tu acertou. Você pode levar. Tá bom, gente? Então, é uma suposição e só um exemplo para vocês. E, para mim, o ponto mais importante. Tornar-se verdadeiramente interessado. Imagine vocês agora que eu converse com alguém e chega assim, quer ver? Olá, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bem? Prazer. Pô, que legal te ver aqui na palestra. Ai, cara, o meu dia hoje foi tão complicado. Os alunos lá estavam incomodando. Ah, mas o meu dia foi muito pior. Você não tem ideia. Furou o pneu do meu carro e tal. Ah, mas, pô, tô com problemas, tal cidade e tal. Ah, mas lá em casa também. As pessoas não se escutam mais. A gente vai falar de alguma dor nossa, a pessoa começa a pensar uma dor dela para falar. Então, nós deixamos de ser verdadeiramente interessado faz muito tempo. Então, pensa, se a pessoa te chamou para conversar, você naquele momento é o ouvinte. Para você se conectar com ela, você tem que escutar o que ela está falando e devolver. Então, grava essas 3 palavras: ouvir, entender e devolver. De extrema importância que você faça isso. E esses são os 5 pontos que vocês podem fazer para qualquer relação, principalmente com jovens. Principalmente com jovens. Isso vai te ajudar e muito a se conectar com eles. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, eu ia trazer mais conteúdos para vocês. E eu trouxe, tá, gente? 14 princípios da neuroeducação. Cara, isso é muito legal, tá? Olha, ler todos eles para vocês não vai dar. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui na tela para que você possa tirar uma foto, tirar um print. E depois você, de uma forma bem sossegada, você lê cada um deles para aplicar para você. Quando eu falo aqui, tá, gente, para estudante, vamos tentar trazer isso para leitura também, tá bom? Isso se encaixa perfeitamente para leitura. Mas vamos lá. Para o estudante aprender melhor, eles precisam ser motivados. Sim, galera. Uma das palestras que eu faço, que daí sim é voltada para professores, eu faço o link entre motivação e a parte que você tem que estar sempre se dedicando, né? Mas motivação e dedicação. E aí, como é que você vai fazer, cara? Para a gente se motivar, a gente tem que ter aquela chama, mas só motivado não dá. A gente precisa, em algum momento, trabalhar com disciplina, não é verdade? Então, por exemplo, eu vou todos os dias, eu sou professor, gente, todos os dias, 7h30 da manhã, todos, eu estou em sala de aula. Amanhã, por exemplo, estarei em sala de aula em Florianópolis. Quarta-feira, estarei em sala de aula em Blumenau. Quinta-feira, estarei em sala de aula em Itajaí. Sexta-feira, estarei em sala de aula em Balneário Camboriú. Então, você está vendo que é uma vida muito agitada. Então, todos os dias vou estar lá. Você acha mesmo que todo dia eu acordo muito motivado, vamos lá para cima? Não. Eu aprendi a ser disciplinado. Eu aprendi. Mas sem motivação, aquilo vai se tornar algo chato, ruim. Então, eu preciso fazer um link o tempo todo de motivação e disciplina. Eu preciso ser um cara disciplinado, mas eu preciso de motivação. Eu preciso dar esse fogo na minha vida. Vou estar motivado sempre? Não. Mas aí a disciplina vai me segurar. Você entendeu? Então, para o estudante aprender melhor, ele precisa estar motivado. E quem pode fazer isso, pessoal? Não tenha dúvida, tá? É um mediador, professor, diretor, então a comunidade escolar. É fácil? Claro que não. Você vai conseguir motivar todos os dias? Claro que não. Tá? Tem outros fatores que estão longe do seu controle. Mas a gente tem que tentar. Nós temos que, vez ou outra, trabalhar com motivação. Então, motivar para depois cobrar disciplina. Escolhi outra aqui para vocês, tá? A ansiedade bloqueia a aprendizagem.
Eu, quando estou em momentos ansiosos, dificilmente consigo parar e ler. Talvez vocês consigam, talvez seja o seu ponto de escape. Mas trabalhar com ansiedade, tá, gente? Inclusive, a leitura vai te ajudar a não ser tão ansioso assim. Tá bom? Ela vai te ajudar a não ser tão ansioso. Mas é um ponto importante aí que a gente precisa ver. Ó, tem um ali que eu passei, né? Que, inclusive, muitos de vocês podem estar passando, eu não espero que não, tá, gente? Mas que vocês sempre possam ver, né, um caminho melhor. Mas a depressão pode impedir a aprendizagem. Mas, com certeza. Ela pode não só prender, né, impedir a aprendizagem, como ela também pode impedir que a gente dê uma boa aula. Ou que a gente consiga dar aula. Entendeu? Então, trabalhar com a depressão, você tem que tomar cuidado. E eu quero que você guarde uma frase aqui. Ninguém finge estar com depressão. A gente finge estar bem. Então, quando você vê alguém que não está tão bem, vocês, cara, vai lá, abraça, pergunta como é que você está, tal, e seja verdadeiramente interessado. Aqueles pontos de conexão que eu falei lá para vocês. Bom, mais alguns aqui, imagino que vocês devem ter dado print aí para ler depois, mas o humor pode intensificar as oportunidades de aprendizado. Então, quando você, eu quero ler alguma coisa, mas não sei o quê, pô, vai atrás de um livro que seja um pouco mais engraçado, tal, que te dê essa base para que você possa ler, se divertir e tudo mais. Não só isso, né, gente? Mas, para alguns momentos, isso se torna muito importante também. Então, tá aí os 14 pontos, tá, pessoal? Isso aqui é para palestras específicas para professores, mas eu trouxe aqui para vocês e com certeza se encaixa perfeitamente também para as leituras. Beleza? Tipos de aulas também. Trouxe aqui rapidamente para apresentar para vocês alguns tipos de aulas, alguns tipos de apresentações, mas, ó, jogo rápido, tá? Quando a gente fala em dar uma aula diferente, a gente fala assim, aula tradicional, tal. Gente, a aula tradicional é foco na transmissão direta. É você pegar, saber o conteúdo, escrever no quadro, falar para o aluno. É aquela aula que todo mundo conhece. E aí a gente começa a perguntar, mas a tradicional não é o único tipo de aula, é a principal. É que nós, professores, nós que trabalhamos em se comunicar, temos mais habilidades, mas não é a única. Não é a única. Então, também trouxe aqui para vocês que querem trabalhar com educação, para vocês que vão se apresentar em algum momento, tipos de aulas que você pode pegar, tudo bem? Então, aqui eu trouxe aqui para vocês, eu acho que 8, né, gente? 7, 8. Tá, mas não são as únicas, olha só. Tem mais tipos de aulas. Beleza? Olha quanta coisa diferente que a gente pode fazer. Bom, e para te mostrar um tipo de aula, eu trouxe um vídeo aqui para que você possa verificar uma aula diferente da tradicional. Tudo bem? É claro que é um recorte, tá? Você vai ver aqui de 30 a 1 minuto só de vídeo, mas para você entender um pouquinho de como que a gente pode chamar a atenção desse pessoal jovem aí, dos adolescentes e tal, e depois, claro, cobrar a disciplina deles. Vamos, Bia, coloca aí, pessoal. Tiraram? Tá, não tem problema. Ó, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou estar comentando o vídeo, tá, gente? Olha só. Tudo bem, eu levei picolé, era o recurso que eu tinha para aquele momento. Analisei o ambiente, tornei a sala de aula um pouco diferente, botei umas mesas ali, como vocês podem ver. Chamei alunos para serem protagonistas, para me ajudar a fazer parte do processo. E você vai perceber que o tempo todo eles vão estar ali comigo. Usei o quadro alguns momentos e fugi completamente de uma aula tradicional. E no final, claro, a alegria, todo mundo ir lá, socializar, e tudo isso em 45 minutos de aula. E só para vocês saberem, tá, gente? Isso é uma aula de binômio de Newton. Uma aula que não é nada fácil de a gente dar. Você percebeu? Olha que legal. Bom, gente, aqui, claro, trouxe outros pontos aqui, né? Eu sei que tem colegas professores aqui também, tem pessoal que estuda, que quer ser professor. Eu coloquei aqui coisa rápida para você printar também, criando uma aula memorável, né? Os pontos que você pode estar pegando. E você pode, inclusive, usar esses pontos aqui de criar uma aula memorável para fazer uma apresentação. Eu quero me apresentar, não sei os pontos e como que eu vou fazer isso. Aqui, ó, esse é o passo a passo. E claro que numa situação com mais tempo e com foco nisso, eu explico certinho os pontos que a gente pode estar fazendo. Tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês, então, o cartaz Vão Estudar, tá? Para que vocês possam ver. Essa foto é tirada em Florianópolis. Eu trabalho com 2 cartazes. Tá aqui, galera. Cartaz branco. Tem que botar destaque aqui para a galera ver. Ó, quem quiser tirar print agora aqui também, bota lá nos stories, marca o @ForcerHenrique lá para a gente trocar uma ideia depois. Vai ser um prazer conhecer vocês aí na internet. E, gente, tá, independente daquilo que a gente faz, independente do que você escolheu, estudem. Estudem. E se você não sabe ainda o que você quer da sua vida, se você ainda é muito jovem, se você
talvez não seja tão jovem assim, mas ainda não se decidiu o que você quer, o que você vai pulsar na sua vida, enquanto você não decidir, estuda para isso. Enquanto você não decidir, só estuda. Porque a hora que você decidir, você vai estar preparado, mas muito preparado. Eu deixei aqui para vocês um QR Code para que vocês possam estar escaneando, tá bom? Para que vocês possam lá fazer uma avaliação aqui de tudo que a gente conversou e para que vocês possam adquirir o certificado dessa apresentação, dessa palestra do dia de hoje, tá bom? Eu vou abrir espaço também, enquanto vocês escaneiam aí o QR Code, para o Marcelo fazer mais perguntas. Tá sem meu áudio? Perfeito, Henrique. Está me ouvindo já? Tá me Pessoal, ouvindo, Marcelo? comentando aí. Show. Boa. Pessoal, realmente Eu estou deixando aqui, então, o QR Code para a galera aí poder escanear e abrindo espaço também para vocês fazerem mais perguntas aí. Perfeito, perfeito. Gente, então, assim, é um QR Code da avaliação da palestra, e aí, realmente, quem deseja fazer deseja obter o certificado é bem importante também, porque o certificado vai ser enviado pela empresa PSA ali depois para todos vocês, tá bom, gente? Eu vou abrir mais 3 perguntinhas que a gente tem aqui, e aí, enquanto isso, vocês podem estar fazendo o escaneamento do QR Code aí. Henrique, temos a Fala, meu professora querido. Fran, da Faculdade da Senac Palhoça. Ela comenta: a IA é uma realidade em que vivemos. Então, dê dicas para usar a IA como uma ferramenta em sala de aula para transformar em resultados. Bom, essa pergunta ela pode ser feita para o professor e para o aluno. São meios diferentes de a gente utilizar a IA. Mas eu vou tentar responder para os dois. Para o professor, o que você pode fazer? Para o professor... Estão me ouvindo? Não está tendo retorno aqui da... Ah, tá. Não, perfeito. Gente, para o professor é o seguinte. O professor quer criar uma aula diferente. O que ele faz? Os temas que eu falei para vocês, tá? Estudar um ambiente que você tem, tá? Se é sala de aula, se é a quadra da escola, se é, enfim, se é na rua, enfim, um ambiente que você quer dar aquele tipo de aula. Depois, as ferramentas que você tem à sua disposição e o conteúdo que você vai passar. Quando você colocar o conteúdo, você vai colocar os tópicos principais. Aí você vai jogar isso no IA e fala assim: IA, com essas ferramentas, com esse ambiente e com esse conteúdo, monte para mim uma aula de 45 minutos. Gente, ali vai aparecer para vocês assim, ó, várias opções de aulas que vocês vão poder aplicar. Para os alunos, você pode usar da seguinte maneira. IA, o chat, não sei, né, qual inteligência artificial que você vai utilizar. IA, tudo bem? Você vai ser meu orientador educacional. Eu estou estudando para o vestibular e preciso criar uma rotina de estudos. Durante a semana eu tenho tempo de estudo, chutar, tá, gente? Segunda, terça, quinta e sexta-feira. 2 horas todas as tardes. Como é que você orienta que eu faça meus estudos? Aí ele vai te dar algumas opções. Aí você vai alimentar. Eu preciso focar mais na parte de matemática. Ou, eu preciso estudar para uma prova de faculdade. A prova vai estar num nível difícil. E você vai alimentando. E ele vai te dando opções em como que você pode fazer. Então, gente, a IA, se vocês utilizarem como uma ferramenta de orientação, ou uma ferramenta de alguém que possa estar te ajudando a criar essa sequência, é importante. Então, para professores, pode te ajudar a organizar a sua aula, a fazer uma aula, e para os alunos pode te ajudar a organizar os estudos. Um outro exemplo: IA, eu vou fazer uma prova amanhã. Gente, eu sou da matemática, vou usar exemplos da matemática. De progressão aritmética, eu gostaria que você criasse para mim 10 questões de ensino médio, com nível médio, para que eu possa estudar para ela. Vai lá, lista de exercícios com IA. Agora, você pode trazer a resolução para mim de forma muito didática, porque eu tenho grandes dificuldades na matemática. O IA vai te trazer as questões, ele vai te trazer a resolução e vai fazer exatamente o que eu te falei. Aí, se você tiver perguntas sobre a questão, você vai: IA, eu não entendi tal explicação. Ele vai tentar buscar uma nova resposta para você. Então, o IA é um bate-papo que você vai estar fazendo, de modo que vai te ajudar, vai te orientar. Então, em momentos que você não tem alguém capacitado para te orientar, o IA vai ser essa pessoa. O IA vai ser esse personagem que vai estar te ajudando. Tudo bem? Eu não sei se respondi, mas vocês podem estar utilizando dessa forma. Perfeito, Henrique. Obrigada. Vamos fazer mais uma pergunta. Nosso amigo em comum, Júnior Deschamps, do Convênio Nacional dos Estudantes, aí, que todo mundo recebe nas suas bibliotecas, tem uma perguntinha.
Primeiro ele comenta, professor, somos seus fãs. Vemos que você conquista e prende a atenção dos alunos no dia a dia, no convívio. Mas como conectar com jovens e estimular eles num primeiro impacto, num primeiro bom dia? Boa. Então, a gente poderia entrar naqueles 5 pontos de conexão. Muita gente vai falar assim, tá, mas eu tenho uma turma com 50 alunos, como é que eu vou estar fazendo isso? Pessoal, obviamente, você não vai fazer a pergunta qual o nome e a turma inteira vai responder. Você vai escolher pequenos grupos para que você possa fazer isso. Se a pergunta for de forma individual, aqueles 5 pontos que eu apresentei, eles são ideais, tá? Você vai se conectar na hora. Então, você vai perguntar o nome, você vai identificar semelhanças, você vai se tornar verdadeiramente interessado e você vai procurar situações onde ele vai querer se conectar com você, tá bom? Então, sempre buscando entender. Mas, para os jovens, tá? Para se conectar, ele tem que sentir que você está interessado por ele. Porque eu vejo assim, ó, muita gente que trabalha com educação, não são todos, tá, gente? A maioria é excelente. Professores são muito bons. Eles abriram mão de vários sonhos para estar com vocês e fazer os seus sonhos acontecerem. Então, a gente só tem a agradecer a esses professores do Brasil. Mas muitos dão aula meio que mostrando que está fazendo favor. E não é isso. A gente não deve mostrar isso. Nós temos que mostrar interesse. Nós temos que mostrar que nós estamos verdadeiramente interessados, que nós estamos preocupados com o jovem naquele momento. É a melhor conexão que a gente tem. Perfeito, Henrique. Para fechar, uma pergunta de uma bibliotecária. Opa, coisa linda. Nossa querida bibliotecária de Criciúma, Leonísia, o que você sugere como técnica para que os jovens adquiram o hábito da leitura? Tendo em vista que cada vez mais a gente percebe uma defasagem na leitura dos jovens, enfim. Eu não lembro o nome que você fala o nome dela, tá? Mas, Leonísia. Seguinte, Leonísia. Leonísia. Leonísia, seguinte. Essa ferramenta aqui, ela pode nos colocar num patamar muito elevado, como fez comigo, tornar um influenciador digital, palestrante, usar essa ferramenta de forma onde eu consiga me promover o tempo todo, ou ela pode estar destruindo a minha atenção, onde a gente fica preso em vídeos de 30 segundos, 15 segundos, e só ficar arrastando para cima, ficar 3, 4 horas ali, e está sendo muito difícil a gente brigar em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer? Para conectar com o jovem, primeiro, nós precisamos mostrar resultados. Nós precisamos voltar a trazer bons exemplos para eles. Então, não adianta a gente falar assim, você tem que estudar e tal, e nós não mostrar que a gente está estudando. Ou a gente não mostrar quem estudou ou quem fez tudo isso, onde que a pessoa chegou. Então, a melhor maneira de se conectar de verdade e mostrar para ele é mostrar resultados. E eu acredito muito, tá? Que nós, da educação, você na biblioteca, eu em sala de aula, Marcelo aí, né, fazendo aí toda essa parte de coordenação, nós podemos sim mostrar os nossos resultados e quanto nós somos felizes com aquilo que a gente adquiriu e principalmente por causa do estudo. E principalmente mostrar para eles que o que nos define não é um número, não é o valor que está lá na minha conta bancária, mas está aqui, ó, é o nosso conhecimento. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler. E nunca esqueçam, tá? Toda vez que a gente está lendo, a gente está estudando. Então, quem lê nunca para de estudar, tá, gente? Nunca, mas nunca parem de estudar. Nunca parem de ler. Então, não sei se respondeu, mas eu acredito que para que a educação possa dar certo novamente, que volte a ser referência, nós precisamos mostrar resultados. Nós precisamos mostrar para eles onde eles podem chegar. Então, principalmente para quem não tem exemplos em casa, não tem exemplos entre os amigos e tal, nós, educação, precisamos trazer esses exemplos para eles novamente. Mostrar aonde e o potencial que eles têm e eles podem realizar qualquer sonho deles. Que bacana, Henrique, bacana. Então, assim, acho que a gente fecha devido ao nosso horário, tentar fechar no horário 20 e 30, depois tem mais algumas perguntas. Se quiserem, inclusive, fazer diretamente para o Henrique, quiser colocar a tua rede social, Henrique. Vou ter uma caixinha lá nos stories para quem quiser. Isso, show de bola. Eu quero te agradecer imensamente, depois eu te passo para te fazer os teus finalmente, mas eu acho que você... quando você fala de conectar pessoas, Henrique, e de você atingir as pessoas, é muito bacana que a gente vê você fazendo isso e você enquanto professor, né? A gente tem o maior orgulho de trazer pessoas de relevância para a Semana do Livro da Biblioteca, falar de educação, falar de leitura e ser um professor. Isso é fantástico. E trouxemos você também porque você inspira muitos professores do SENAC.
Estivemos conversando hoje com a Fran, que é a nossa coordenadora do Senac Impulso, e ela mostrou vários exemplos, mandou várias fotos de professores do Senac vestindo alguma roupa diferente, fazendo algo diferente em suas aulas, porque você inspirou elas. Então, muito obrigado pela tua fala, muito obrigado por você nos inspirar, e isso é muito gratificante para nós, ter você aqui no Senac como parceiro, para a gente fazer novos projetos, inclusive, e falando de biblioteca e livros para mim, como bibliotecário, como pessoa amada pela leitura, assim, que gosta, me sinto muito honrado também. Obrigado, Henrique. Pô, Marcelo, obrigado. A gente conversou, contando aqui para vocês um segredo, tá, gente? Vocês sabem guardar segredo, né? Eu também, mas hoje eu vou contar para vocês. Eu vou escrever meu primeiro livro, tá? Então, eu fui convidado por uma editora e aceitei. Então, é um desafio bem grande, tá, gente? Mas tudo isso que aconteceu na minha vida, todas essas portas se abrindo, só para vocês terem ideia, eu já palestrei para mais de 10 estados no Brasil. E em Santa Catarina, hoje, assim, pô, palestrar para o Senac, vocês não sabem, assim, o quanto é importante para mim estar me conectando com gente daqui, de Santa Catarina. Porque, por mais que possa parecer, foi o último estado que abriu portas para eu realmente poder palestrar. Então, eu tinha uma conexão muito grande com Minas Gerais, São Paulo e tal, e assim, pô, o meu estado, entendeu? Pô, meus parentes, meus amigos, as pessoas que eu vejo todos os dias, eu quero também fazer a diferença aqui. E essa oportunidade que vocês estão dando para eu conversar com praticamente todo o estado está sendo sensacional para mim. Então, considerando ainda que amanhã é meu aniversário, vai estar presente que vocês estão me dando. Então, gente, obrigado, tá bom? Obrigado mesmo aqui, até coloquei para vocês, para agradecer aí o Senac. Obrigado pelo convite. A gente vai se ver mais vezes, tá bom? Na rede social, eu vou falar muito bem de vocês não tenham dúvida nenhuma, a gente vai estar conversando muito. E é isso, tá, gente? Nunca esqueçam que sonhos se realizam. Mas para isso, vocês vão ter que estudar bastante. Então, nunca parem de estudar. E, claro, quem estuda, quem lê, né? Nunca para de estudar. Tudo bem? Então, a leitura tá aqui, ó. Não parem, nunca. E daqui a um ano, livro na mão, trazendo aqui para vocês também conhecerem a forma que eu me expresso com as palavras. Obrigado, Henrique. Gratidão. Coloquei aqui no chat a rede social, o teu Instagram também, para todo mundo seguir. Boa. Quem tiver pergunta, ele já se comprometeu em responder todas. Então, a gente vai encher ele na rede social lá de perguntas. Bora lá. Bora lá. Por fim, eu quero agradecer também o pessoal, os professores aqui do Senac. A gente viu pelas imagens aqui, eu recebi um monte no meu WhatsApp de diversas turmas. Gratidão, professores, por vocês confiarem nos bibliotecários, por estarem abrindo mão das suas aulas e estarem aprendendo com a gente aqui. Então, quinta-feira a gente vai ter a professora Jamile também às 14 horas para trabalhar um pouco dos jovens, cada fase da sua vida, como que ela dá alguma dica de um livro. Não, sem dúvida, vai ser uma palestra imperdível. Henrique, mais uma vez, obrigado, professores e alunos. Parabéns pelos vencedores do concurso literário e a gente nos vê em breve aí. Um abraço. Valeu. Fotinho. Abrem as câmeras. Gente, se alguém tiver, eu até parei a gravação agora.